Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Bom, o conteúdo de início é biodiversidade. Isso mesmo. Mas o que será biodiversidade? Bem, a seguir tem 2 vídeos. Vocês assistam com atenção e logo depois a gente volta em continuidade com a nossa aula. Até daqui a pouco! ZooTV. Você já imaginou quantas espécies de árvores existem no mundo? E de animais, então? E todos os organismos minúsculos que estão aqui, agora mesmo, e a gente não consegue enxergar. Passeando pelo Zoológico de São Paulo, é possível ter uma dimensão de tudo isso. E é isso que nós chamamos de biodiversidade. Esse termo, biodiversidade, que pode ser conhecido também como diversidade biológica, foi criado na década de 80. Ele se refere à variedade de espécies de seres vivos existentes no planeta. E aí a gente pode incluir vegetais, animais e, como eu já disse, até os micro-organismos. Não é porque a gente não vê, não conhece, que não existe. Existe. Imagine que a diversidade da Terra é resultado de um processo de evolução de pelo menos 3 bilhões e meio de anos. Estudos apontam que existam entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo todo, mas até hoje os cientistas só conseguiram classificar cerca de 1,5 milhão delas. Imagina o trabalhão que vai dar classificar o que falta, né? O Brasil é considerado um país de megadiversidade, porque 20% das espécies do mundo podem ser encontradas por aqui. Mas falar em biodiversidade também é falar sobre cuidados com a natureza. Conservação é fundamental para toda e qualquer espécie. Para se ter uma ideia, a extinção de uma única espécie, por exemplo, pode gerar o desequilíbrio de todo um ecossistema. Por isso, precisamos sempre estar atentos e pensar em como proteger todas essas espécies. Para que a natureza fique em harmonia, é essencial que a flora, fauna, junto com o solo, água e clima, elementos minerais e orgânicos estejam equilibrados. Afinal, a biodiversidade é o que define a riqueza da Terra. Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar? É um plano pra ajudar o planeta. É simples, cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Agora sim! Olá, crianças! Gostaram dos vídeos? Bem interessante, não é mesmo? Muito legal! Aprendemos que biodiversidade ou diversidade biológica significa variedade de organismos vivos de todas as origens, não é mesmo? Origem vegetal, origem animal, micro-organismos, compreendendo também os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, né? E os complexos ecológicos e de que fazem parte, compreendendo também a variedade dentro das espécies, entre as espécies também do ecossistema. Muito bem! Bem, o nosso conteúdo agora é medidas padronizadas e não padronizadas. Mas o que será isso? Se recorrermos à história, como será que o ser humano fazia para medir comprimentos? Bem, a necessidade de medir as coisas é muito antiga e remete à origem das primeiras civilizações.
Tudo começou quando, na antiguidade, percebeu-se a necessidade da criação de unidades de medida que permitissem as trocas e o comércio de mercadorias. Sabe-se que a história do progresso do ser humano também está estreitamente relacionada ao progresso na ciência da medição. Sim, já que em certo momento o ser humano percebeu que para sua medição fazer sentido era necessário que estivesse de acordo com as medições executadas por outras pessoas de outros lugares também, tornando necessária a adoção de padrões que reproduzissem, né, as unidades de medidas. Isso. Era importante que os mercadores, os artífices, os trabalhadores, né, naquela época, de uma maneira geral, soubessem, por exemplo, que uma vara de tecido, né, lá na Babilônia, deveria ter mais ou menos o mesmo comprimento que uma vara de tecido lá em Jerusalém. Então, para medir comprimentos, o ser humano tomava a si próprio como referência. Isso, usava como padrões determinadas partes do seu corpo. Então, foi assim que surgiram a polegada, o pé, veja aqui na imagem, o palmo, a jarda, também o passo, né? Mas alguns desses padrões continuam sendo usados até hoje. Isso mesmo, como se observa aqui na imagem, ó. Mas são unidades de medidas não padronizadas, pessoal. Ou seja, são unidades de medida que variam, né? Variam na proporção de quem utiliza, né? Por exemplo, o pé. Cada pessoa tem um tamanho de pé diferente, então não pode ser como referência, não é? O tamanho de pé de uma pessoa não é o tamanho do pé de outra, o palmo de uma pessoa, o passo, né? Depende, varia muito de quem utiliza essas medições, não é mesmo? Então, são não padronizadas. Isso mesmo. Seguindo. Mas então, agora, ó, vamos ler esse diálogo aqui, ó. Esse canteiro deve medir 10 passos de comprimento. Nesse outro quadrinho, preciso de 2 pacotes de frango. A receita pede 1 copo de água. O muro tem 6 metros de largura. Para fazer quibe de forno, vou usar 500 gramas de carne moída. Comprei 20 litros de água. Bom, pessoal, observando o diálogo aqui, ó, desse primeiro quadrinho à esquerda aqui, ó, será que a medida do comprimento do passo de uma pessoa é sempre igual à medida de comprimento de todas as pessoas? Agora aqui, ó, nesse diálogo aqui que menciona sobre o pacote. Um pacote de frango, será que tem a mesma massa que outro pacote de frango? Em todos os copos, aqui essa unidade de medida que essa pessoa utilizou foi o copo, né? E será que todos os copos cabem a mesma quantidade de água? Olha só, 3 tamanhos de copo diferentes, né? Agora aqui, ó, já utilizou o metro, não é mesmo? O grama e o litro. Bom, pessoal, o passo aqui mencionado, né? O pacote e o copo são exemplos de unidade de medidas não padronizadas. Isso mesmo, são unidades cujo valor é variável, depende de quem usa. É variável. O passo de uma pessoa não é tamanho o passo de outra, porque depende muito da perna de uma pessoa, não é mesmo? Uma perna é maior do que a de outra pessoa, não é? Sim, uma pessoa, se ela é mais alta, a perna dela terá um tamanho diferente da pessoa que é mais baixa, não é? Então, copos. Copos também. Tem copos de todos os tamanhos, não é mesmo? Agora, pessoal, o metro, o grama aqui, ó, que a gente viu nessa imagem, e o litro são exemplos de unidade de medidas padronizadas. Isso mesmo, o valor de um para o outro não sofre variação de acordo com quem utiliza. O metro tem a mesma medida de um metro lá de outra cidade, não é mesmo? De outra região, litro também, o grama também são padronizados.
não sofre variação de acordo com quem utiliza. Isso mesmo. Seguindo. Agora temos as atividades de hoje. Vão lá na folha de atividade, tá bom? Veja lá o que sugere para vocês fazerem. Realize a atividade com atenção, leia com atenção, tá? E por hoje é só, nossa aula fica por aqui. Desejo para vocês um ótimo dia, boas atividades, bons estudos e até a nossa próxima aula.